Fala pessoal, beleza? Professor de História, Diego Novaes. E nesse momento, que é o momento da revisão, nós vamos estar discutindo sobre crise no sistema colonial, rebeliões e revoltas, que é o H18 da apostila de vocês, tá certo? E no conteúdo, os principais pontos são a Conjuração Mineira, os seus principais motivos e os objetivos da Conjuração, e também a Conjuração Baiana, de 1798, os principais motivos e objetivos desse movimento. Tá? Nós vamos destacar aqui que são os primeiros movimentos emancipacionistas que vão ocorrer na América Portuguesa no século XVIII. E principais personagens históricos, como por exemplo, nós vamos estar falando aqui, abordando, sobre Tiradentes, e entre outros personagens importantes que vão participar tanto da Conjuração Mineira quanto da Conjuração Baiana, tá certo? Então, acompanha a nossa aula aí no decorrer desse vídeo, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, nós vamos ajudar. Então, uma boa aula e uma boa prova de recuperação. Então, até mais. Então, pessoal, para nós começarmos a nossa aula, nós precisamos entender a situação portuguesa no século XVIII. Olha só, para começar, vamos lembrar de algumas coisas. Que a economia portuguesa ela estava centrada na exploração do açúcar do Nordeste. E isso foi até meados do século XIX, tá? Depois que veio o café, aquela coisa toda. Então, além disso, as finanças portuguesas estavam arruinadas pelo fim da União Ibérica, que foi a separação de Portugal e Espanha, a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, lá de Pernambuco, e a concorrência do açúcar antilhano. Lembrando que quando os holandeses foram expulsos de Pernambuco, os holandeses começaram a produzir açúcar nas Antilhas, ali na região do Caribe e na América Central. Então, o açúcar brasileiro ele desvaloriza 50%, ele perde 50% de valor de mercado. Além disso, dessa grave crise econômica, ainda Portugal estava se reestruturando politicamente e a Espanha ainda representava uma ameaça à soberania portuguesa. A Espanha poderia invadir Portugal e restabelecer a União Ibérica a qualquer momento. Então, a situação portuguesa no século XVIII não era das melhores, tá? Mas só que esse cenário, com o passar do tempo, vai mudar. Mas antes de mudar, ainda vai ficar um pouquinho pior. E nós vamos ver isso no nosso próximo slide. Então, pessoal, como eu havia dito no slide anterior, a situação de Portugal ia ficar muito pior. Então, e isso foi devido ao Tratado de Methuen, assinado em 1703, que foi um acordo assinado entre Portugal e Inglaterra. Mas, afinal de contas, o que foi esse contrato? Esse contrato, antes de tudo, ele vai selar oficialmente a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. E olha só, por quê? Porque esse acordo que eles vão fazer é o seguinte: a Inglaterra venderia, tá, tecidos, produtos manufaturados, sem qualquer tipo de taxa alfandegária, enquanto que Portugal teria preferência na venda de vinhos para a Inglaterra. Isso com uma taxa mais reduzida, ou seja, os vinhos portugueses seriam mais baratos. Então, olha só a diferença. Vinho, tecido, produto manufaturado. Então, e o tratado ainda previa o seguinte, que Portugal não poderia ter fábricas manufatureiras em todo o seu território. Então, esse acordo ele vai ser totalmente prejudicial a Portugal, porque vai impedir o desenvolvimento manufatureiro de Portugal no início do século XVIII. Então, pessoal, aqui nesse mapa nós podemos observar a expansão bandeirante. Vamos olhar aqui, ó, a linha, né, de Tordesilhas e os tipos de entradas bandeirantes. Essa da linha vermelha aqui é de caça ao indígena, que era de apresamento. Essa que era de exploração, tá? E o sertanismo de contrato. Nós tínhamos então esses três tipos de bandeiras. Olha só, muita gente escreve e fala que graças ao bandeirante o Brasil é do tamanho que é hoje. Foi um dos fatores, porém, a gente não deve exaltar toda essa questão, porque se nós formos olhar o lado da história da expansão bandeirante, está envolvido perseguição, escravização, morte. Então, eles
massacraram totalmente os indígenas também, principalmente os indígenas já catequizados das missões, que era o alvo preferido deles. E essas expansões bandeirantes resultaram o quê? No encontro, né, do ouro no território brasileiro. Então, pessoal, como eu havia dito no slide anterior, a questão dos bandeirantes indígenas, né, os bandeirantes eles são associados ao heróico alargamento da fronteira do Brasil, porém isso é uma visão que deve ser questionada. Eles atuavam com um braço armado, perseguindo tribos indígenas para escravizá-las, atacando quilombos, perseguindo escravos fugidos e explorando o interior do Brasil em busca de riqueza. Os bandeirantes eles entraram em conflito diversas vezes com os povos indígenas, principalmente os agrupamentos jesuítas, que eram chamados de missões, né? Como eu falei no slide anterior também. As missões que se organizavam inicialmente nas proximidades de São Paulo, mas como consequência dos ataques bandeirantes, acabaram se desenvolvendo no sul do país e na região do atual Uruguai. Os 7 povos das missões, região do Sacramento, ali na região sul do país. Então, pessoal, aqui nesse mapa, nós vamos entender o seguinte: essas áreas em laranja, avermelhado, nós temos aqui as áreas auríferas no Brasil. Foram as áreas onde foram descobertas, né, o ouro. Muita gente, então quando o ouro foi descoberto, muita gente veio para o Brasil, né, houve uma verdadeira corrida do ouro. E quase todas as pessoas se dedicavam à mineração abandonando as outras atividades. Então, tipo, você precisava de comer, a comida era escassa. Você precisava de roupa, ferramenta, então tudo isso era muito escasso. E logo, então, custava muito caro e o pagamento era feito em ouro. Então, nós vamos ter um tipo de desenvolvimento econômico interno. Então, a falta de mercadorias nas minas, os produtos, né, tinham que ser adquiridos de outras regiões. Igual, por exemplo, as mulas que serviam para poder o transporte de ouro vinham da região sul do país. E essas mulas eram guiadas por tropeiros até essa região das minas. Já fizeram associação? Feijão tropeiro? Então, o feijão tropeiro ele se inicia nessa formação aqui. Os tropeiros, durante a caminhada, né, a viagem até a região das minas para poder vender as mulas, faziam esse tipo de alimentação. E o feijão tropeiro ele tem uma mistura totalmente, né, brasileira, porque ele reúne os 3 principais grupos étnicos de formação do Brasil, que é o europeu, o português e o africano. Então, em 1700 nós vamos ter a Guerra dos Emboadas. A Guerra dos Emboadas, né, na língua indígena, emboada é forasteiro, ela aconteceu devido à disputa pelo direito de exploração do ouro, tá? Entre o bandeirante, que se julgava, eu que encontrei, eu tenho o direito de explorar, e os demais colonos que chegavam de várias regiões nas Gerais. Nesse conflito, nós vamos ter a vitória dos emboados, então os bandeirantes vão se interiorizar ainda mais, onde eles vão encontrar ouro na região de Goiás e vão se fixar por ali. Então, pessoal, diante dessa nova riqueza que foi encontrada no Brasil, Portugal, claro, precisava arrumar uma forma de administrar toda essa riqueza. Alguns historiadores, inclusive, dizem que aqui no Brasil foi extraído 300 vezes mais ouro do que em toda a América espanhola, tá? Mas isso aí são algumas informações, tá? Então, como que funcionava essa administração e exploração do ouro? A fiscalização portuguesa ela vai ser bastante rígida, com a aplicação de altos impostos e a divisão das áreas auríferas em datas, como se fosse uma espécie de lotes. E as formas mais comuns de exploração era a grande exploração, que eram as lavras, né, utilizando mão de obra escrava, é como se fosse uma grande empresa, e a pequena exploração, que era a faiscação, que era mão de obra livre. Às vezes até a própria pessoa, o dono, trabalhava sozinho ali. Então eram essas 2 formas. A informação que eu falei sobre de ter sido extraído 300 vezes mais ouro no Brasil do que em toda a América Latina, toda a América Espanhola, e isso que foi contabilizado, fora o contrabando, que havia diversas formas de contrabando.
Então, eu acho que a maior herança que os portugueses deixaram para o Brasil foi sobre como cobrar impostos, né? Porque hoje o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Mas ó, de onde que vem isso? Cara, forma de tributação. Os portugueses criaram a Intendência das Minas, que era a arrecadação de impostos e fiscalização da extração aurífera, tá? A criação de impostos, nós vamos ter o quinto real, que de 100% daquilo que você teria extraído da data, eles vão quintar, ou seja, tirar a quinta parte, o 20%, a captação, que você pagava 17 gramas de ouro por pessoa, tá, que trabalhasse nessas datas. Ah, mas e se eu não tivesse ninguém para trabalhar, se fosse eu mesmo? Você pagava por você mesmo. 17 gramas de ouro por cada pessoa que trabalhasse, mesmo que essa pessoa fosse você mesmo. Então você pagava para trabalhar. É muito diferente de hoje, né? Casa de fundição. O ouro só era válido se ele fosse transformado em barra, fundido e colocado selo real. Então, essas eram as principais formas de tributação. Além disso, nós vamos ter a derrama, que era a cobrança compulsória. Não arrecadou a arroba estipulada, os fiscais entravam na sua casa, pegavam tudo de valor até completar a meta estipulada. Uma das formas de cobrança que existia, lembram do termo Santo do Pauoco? Então, esse termo ele vem dessa época, porque as pessoas, utilizando a questão da fé, faziam santos de pau oco e escondiam ouro dentro dessas imagens. Então, era uma das várias formas de contrabando criadas pelos mineradores como forma, né, de esconder o ouro. Aqui nós temos, né, as formas de tributação, como eu já havia dito, o quinto, né, que eram os 20%, a captação, que era o imposto sobre o número de escravos, e a derrama, né, que não era, né, um imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado, e até bater a meta eles pegavam tudo de valor e mandavam, né, para Portugal todo esse valor. Claro que também vários fiscais do rei contrabandeavam esse ouro também. Além da Guerra dos Emboados, né, nós vamos ter o conflito de Filipe dos Santos, que foi um levante que aconteceu em 1720 em Vila Rica, que foi liderado, né, pelo próprio Filipe dos Santos contra a cobrança do quinto. Tá? Esse movimento ele foi rapidamente reprimido pelas tropas da metrópole e seu líder morto e esquartejado. No primeiro momento, é claro que houve toda uma armação. O cara chegou com um monte de gente na porta do intendente das minas, tá? Que era uma espécie de governador. Chegou, olha só, tá muito caro e isso, vão abaixar o preço, vão abaixar o imposto, que não tá dando, não. O governador no primeiro, não, isso mesmo, vamos conversar tal. Aí na primeira oportunidade prenderam o Filipe dos Santos e ele acabou sendo morto e esquartejado para servir de exemplo para os demais. Então, pessoal, além da descoberta do ouro no Brasil, até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de ouro do mundo, nós vamos ter também a descoberta dos diamantes. Então, só para a gente entender a questão dos diamantes, o Brasil também, até hoje, é um dos maiores produtores de diamante do mundo, que até então o diamante ele só era encontrado em pequenas quantidades na região de Goa, na Índia, e esse diamante era comercializado pelos portugueses. O Brasil, então, se torna no primeiro, tá, produtor de diamantes do mundo, um posto que ele ocupa até hoje, tá, sendo um dos maiores produtores de diamantes do mundo. Essa região aqui, ó, de Diamantina, tá? Essa região aqui, ó, essa região onde vai ser encontrada, né, onde deu origem à chamada Chapada Diamantina, essa região onde vai ser encontrados os diamantes, tá? Por isso até mesmo o nome. Então, a fiscalização sobre o diamante ela era ainda mais rígida do que o ouro, tá? Nós vamos ter a formação de um estado dentro da colônia, tá?
as pessoas, inclusive, só entravam e saíam dessa região somente com autorização do administrador do local. E essa era uma região ligadamente à autoridade de Lisboa, lá de Portugal. Então, o Brasil, nesse momento, ele volta a ser a galinha dos ovos de ouro, tá? de Portugal. Então, e essas transformações sociais elas vão ser notadas, por exemplo, através da formação de núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos vai ser um resultado, obviamente, do crescimento populacional na região das minas. E o surgimento também, nós vamos ter um surgimento de uma classe média urbana e intelectual, que até então não existia no Brasil. Tá? Podemos perceber que o Brasil dos séculos XVI e meados do século XVII era uma sociedade extremamente rural, como nós podemos observar aqui, ó, no topo senhores de engenho e escravos independentes. Essa sociedade ela muda, né, com o surgimento, né, do ouro e as suas consequências. No topo, os grandes mineradores e autoridades reais. Aqui, então, nós vamos ter o surgimento dessa classe média intelectual e urbana. Aqui, ó, tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais e pequenos mineradores. Aqui, nós não podemos perceber, nessa última parte aqui, é o escravo sendo a base da sociedade. Então, o trabalho escravo, ele não muda, ele continua. Então, nós vamos ter alterações sociais, porém, o papel do escravo, ele permanece. E aqui no mapa, nós podemos observar essa mudança que ocorre no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Olha só, os núcleos populacionais estavam restritamente aqui no litoral brasileiro. Percebam que aqui no século XVIII, olha só, onde nós vamos ter núcleos populacionais. Então, esse processo de interiorização, ele vem junto com o ciclo do ouro. Essa região aqui, nós vamos ter a região da Estrada Real, que nós vamos falar mais adiante, que era a estrada que servia de escoamento do ouro. Tá? Então, nós podemos perceber esse processo de urbanização do Brasil entre os séculos XVII e XVIII. Então, e seguindo então, os caminhos e o comércio da colônia, vamos lembrar que nós tivemos a transferência do eixo econômico da região Nordeste, que era o principal produtor de açúcar ali na região de Pernambuco, para o Sudeste, Minas Gerais, né, devido à produção do ouro. Então, nós vamos ter essa transferência desse eixo econômico, que por muito tempo ficou no Nordeste, e que até hoje, agora, né, até hoje, o eixo econômico do país está aqui na região Sudeste. Aqui nós vamos ter o caminho, né, do comércio, olha só, a região de Ouro Preto, passando por várias cidades até chegar em Paraty. Percebam aqui que no decorrer do caminho nós vamos ter vários núcleos populacionais, várias vilas e cidades que vão se formar no decorrer dessa estrada. E nós vamos ter também um novo caminho, tá? Saindo aqui no Rio de Janeiro, que agora o Rio de Janeiro também era a capital do Brasil. Isso, nós vamos ter então, né, a transferência da capital da colônia, que era de Salvador, para o Rio de Janeiro também. Tá? Por muito tempo, a cidade de Salvador era a capital do Brasil, porque o eixo econômico também estava no Nordeste, que era uma maneira de controlar melhor, né, a região. E agora vai ser justamente o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. E aí fica, né, o Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil até 1960. Depois nós vamos ter a transferência da capital para Brasília. Então, justamente essas duas estradas, que eram as duas estradas oficiais para o escoamento do ouro, era para poder facilitar o trabalho de fiscalização e evitar o contrabando. Tá? Então, como eu já falei, nós vamos ter a formação desses núcleos populacionais urbanos no decorrer dessas estradas. Então, uma atividade econômica muito importante que nós vamos ter nesse período do ouro é as tropas e a pecuária na região sul. As tropas de muares, de burros e mulas, vai se tornar o principal meio de transporte da colônia. Por quê? Essas mulas e burros eram carregados com vários produtos, inclusive com ouro, da região das minas, e eram levados até os portos, tá?
que é onde esse ouro iria para Portugal. Então, o Rio Grande do Sul ele vai se tornar no principal fornecedor de moares. Aqui está marcando também, né, a região de Pernambuco, o Nordeste também fornecia, mas não na mesma quantidade que a região Sul. Por isso que a região Sul ela é mais importante aí nesse fornecimento, né, de moares para produção aurífera. Então, nós vamos ter o surgimento também, além disso, né, da criação de moares, nós vamos ter o surgimento de atividades econômicas ligadas à pecuária, né, como o couro e o charque, por exemplo. E também nós vamos ter uma formação de um núcleo de colonização e de povoamento na região da Tríplice Fronteira, que é a região da Tríplice Fronteira com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Por quê? A própria coroa portuguesa incentivava a vinda de colonos para ocupar essa região. Por quê? Para impedir o avanço dos espanhóis sobre a região sul, porque os espanhóis também tinham interesse nessa região. Então, a coroa portuguesa incentiva a vinda de colonos, principalmente da região da Ilha dos Açores e da Ilha da Madeira, para virem para essa região para poder povoar. Então, nós vamos ter, né, simultaneamente a formação de uma mão de obra livre assalariada na região sul do Brasil. Então, nós vamos ter uma experiência de colonização e de povoamento, visto que a principal característica do Brasil é a colonização de exploração. E nesse trajeto da região sul até a região das Minas, nós vamos ter a origem do feijão tropeiro, tá? Porque o nome tropeiro ele vem das tropas, os tropeiros que guiavam os moares até a região das Minas. E característica esse prato típico, né, ele é tipicamente brasileiro, porque ele vai misturar elementos culturais dos três troncos étnico-raciais que vão formar o Brasil: indígena, negro e europeu. Tudo aí nesse prato, que todo mundo gosta, né? Então, pessoal, a cultura no Brasil colonial ela esteve por muito tempo, né, nos primeiros tempos, ligada a Portugal, e também nós vamos ter uma forte dominação religiosa, principalmente devido à ação dos jesuítas. E as transformações culturais que vão ocorrer no Brasil através do dinamismo econômico e social vão também alterar a cultura, né, e a arte do Brasil colonial. Que olha só, a produção até então era uma produção de crônicas informativas. Tá? Lembrando que a primeira crônica informativa que nós vamos ter sobre o Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, destacando as belezas naturais e aí as ações, né, o modo de vida dos indígenas, brevemente, e também as potencialidades econômicas da região. No primeiro momento, no século XVII, nós vamos ter o predomínio da literatura barroca. Todo mundo gosta de barroco, né? Então, Gregório de Matos Guerra, na sua obra, ele vai ser considerado um dos primeiros rebeldes da literatura brasileira, porque ele criticava a escravização, criticava a sociedade e criticava também a ação dos jesuítas. O padre Antônio Vieira, na obra Sermões, ele defendia o indígena diante da colonização do colono, né, do colono português. E também nós vamos ter o padre Antônio Antonil, tá? Que na sua obra Cultura e Opulência do Brasil, ele vai destacar, como o próprio nome já diz, as potencialidades econômicas do Brasil nesse momento. Então, já no século XVIII, né, essa transição do século XVII, século XVIII, outras áreas artísticas também vão ser desenvolvidas, tá? Principalmente pelo incentivo financeiro, né, do ouro. Então, no século XVIII, nós vamos passar do barroco para o arcadismo, que vai surgir em Minas Gerais, e vai ser expresso, né, nas obras de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, entre outros. No campo das artes plásticas, nós vamos ter Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel de Costa Taide, tá? Eu chamar também de Mestre Taide. E no campo musical, nós vamos ter o destaque das posições de Américo Lobo de Mesquita, Francisco Gomes da Rocha e Inácio Parreira Neves. Então, podemos perceber que, né, que durante esse ciclo do ouro, nós vamos ter uma intensa produção artística em várias áreas, tá? Na escultura, na pintura, na literatura e na música também.
Então, e aqui vale destacar a diferença do barroco para o arcadismo. Tá? No barroco, que nós vamos ter um conflito entre a visão antropocêntrica e teocêntrica, já no arcadismo ele baseia-se mais no antropocentrismo. No barroco, oposição entre o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, aquela oposição entre fé e razão. E o arcadismo ele já defende, né, o racionalismo, a busca do equilíbrio. No barroco, restauração da fé religiosa medieval. E o arcadismo, né, a imitação dos clássicos renascentistas. E assim, né, o barroco ele vai ter também a sua influência na Contra-Reforma e o arcadismo no iluminismo. Então são períodos históricos diferentes, Contra-Reforma e iluminismo. Então, os contextos históricos em que cada movimento artístico surge, ele acompanha uma linha histórica, né, igual o barroco, a Contra-Reforma, o período das reformas religiosas, e o arcadismo no século XVIII com o movimento iluminista. Aqui nós temos algumas obras de Antônio Lisboa, né, o Aleijadinho. Podemos aqui observar obras de escultura, tá, como essa aqui, Jesus carregando a cruz. Então podemos perceber no estilo barroco a dominação religiosa e também no estilo arquitetônico, como a igreja de São João Batista, tá? E aqui, ó, todas no estilo barroco. E é nessa igreja que nós temos também os 12 profetas, tá? Que também foi uma das várias obras de esculturas feitas pelo Aleijadinho. Então, para nós, praticamente, né, já estamos encerrando a nossa aula e encerrando também esse conteúdo, né, sobre a Era do Ouro no Brasil. Aí nós temos uma pergunta: com quem ficou o ouro brasileiro? Então, o Brasil ele produziu mais ouro entre 1700 e 1760 do que toda a América Espanhola em quase 400 anos. Tá? Foi o equivalente à metade de todo o ouro extraído no mundo entre os séculos XV e XVIII. E com quem ficou com todo esse ouro? Então, no Brasil não ficou, como nós sabemos, né, e nem foi usado no seu desenvolvimento. Também não ficou em Portugal, tá? Já que Portugal precisava saldar sua balança comercial com déficit por conta lá do Tratado de Methuen, que nós vimos na nossa primeira aula, né, que foi assinado com a Inglaterra em 1703. Então, boa parte desse ouro brasileiro ele foi parar nas mãos dos capitalistas ingleses que usaram esse ouro brasileiro para poder financiar a Revolução Industrial, que nós vamos ver mais adiante nas nossas aulas. Beleza? Então, infelizmente, esse ouro brasileiro ele não foi utilizado no nosso desenvolvimento, também não ficou em Portugal e acabou ficando na Inglaterra. Nosso ouro, tá, financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, fazendo com que a Inglaterra fosse o primeiro país do mundo a promover essa Revolução Industrial. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado e que tenha entendido o conteúdo, beleza? Então, curta o nosso vídeo, a nossa aula, tá? Promova o nosso canal, tá bom? E espero vocês aí na nossa próxima videoaula. Até breve.